você quer aumentar o faturamento, você quer aumentar as vendas, você quer que sobra mais para você, você quer aumentar o seu lucro. Se você me segue, acredito que é isso que você quer, tá bom. Eu fico pensando o seguinte, às vezes vocês acham que eu deveria dar uma receita de bolo, né? Passar uma receita de bolo, não é só fazer isso. Era muito bom se fosse assim. Mas eu vou te falar uma coisa que eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. Sabe o que é? Vamos comparar a caminhada de vocês como se fosse a de um atleta na academia, tá? Você vai entender muito bem o que eu estou te falando. O atleta vai para a academia e ele de repente vai ficar com o corpo trincadão, tudo, tá? Aí o que ele faz? Ele basicamente vai fazer três coisas ele vai fazer. Ele vai ter uma alimentação, tá? Essa eu nem vou comentar, tá? É tipo assim, se você não está se alimentando bem, se você está com um problema de saúde, então isso aí já não é aqui, mas eu estou dizendo que isso também interfere, e não precisa nem de eu falar isso, que você sabe isso. Segunda coisa, método. Aquele atleta lá, ele vai ter um método de treinamento, vai ter uma frequência de exercício, e ele vai ter a cada momento, provavelmente a cada semana, ele vai fazer tipo um check, vai conferir para ver se está resolvendo os exercícios que ele está fazendo, tá? E tem um detalhe, quando ele pegar e fizer uma sequência de exercício e aquilo que acontecer com ele não foi exatamente aquilo que ele quer, aí vem uma outra coisa. De repente ele pode pensar, não está compensando, para mim não dá certo, não sei o que, aí já passa para a mentalidade, tá? Então, durante um certo tempo, eu ficava fazendo consultoria e eu percebi que eu ficava ensinando um método, tá? Só que na hora que eu ensinava o método, eu percebia que não estava faltando método, estava faltando mentalidade, tá? Como é que é isso? É porque, por exemplo, quando eu estava começando, então, eu não sei o que aconteceu, mas eu percebi que a minha forma de pensar era diferente. Eu estava mais disposto a sacrifício, tá? É como se dissesse o seguinte, enquanto alguém queria trabalhar e ganhar maçã, certo? E se beneficiar da maçã, eu já preferia fazer o contrário. Eu sempre pensei assim, eu não vou conseguir ficar trabalhando por maçã a vida inteira desse jeito. Eu não vou ficar suando para maçã, tá? Eu acho que eu vou querer, no futuro, ter um pé de maçã. Ao invés de eu ficar trabalhando para ganhar maçã, eu vou ter um pé de maçã trabalhando para mim, entendeu? Então o que eu fazia? Desde quando eu comecei a trabalhar, eu guardava um terço. Olha só. Então é coisa que colocou na minha cabeça. Eu não sei o que aconteceu, eu criei esse critério para mim, né? Eu trabalho muito e isso não é humano. Aí eu coloquei essa regra, tá? E aí, tá? O pé de maçã apareceu. Então tem pé de maçã que hoje eu tenho que cultivar, tá? Agora veja bem. Então olha só, vamos voltar ao que eu falei, tá? Então eu vou deixar a alimentação fora, mas exercício. Como é que você sabe que o método está correto? Aliás, inclusive eu comecei a escrever, oportunamente eu vou estar liberando, está até demorando um pouco, mas eu vou estar liberando, tá? Método, lá tem um método, como é que você faz. Só que eu já percebi que aquele método, ele é pouco, tá? Se eu vou ensinar para você ferramentas de marketing, ferramentas de financeira, essas coisas, elas são boas, mas não são suficientes, porque se a mentalidade não tiver desenvolvida, cara, não adianta. No primeiro obstáculo você vai, lembra do cara da academia que eu falei? Não está adiantando nada, isso não é para mim. Aí o que aconteceu? De repente a pessoa tem a estrutura física boa, tem um método adequado, mas a cabeça não está preparada para aquilo. Então o que eu estou entendendo? Então se você me acompanha, se você tem interesse de crescer, então eu te falo, para você chegar onde você quer, tá? Você tem que nutrir o método e nutrir a mentalidade. Como é que você nutre método? Tem que aprender método. Então, você vai aprender, por exemplo, coisas do tipo, como é que faz marketing, tá? Os 4P do marketing, os 8P do marketing, se for o caso, DRE, balanço patrimonial. Você vai aprender a fazer um planejamento estratégico, você vai aprender a fazer modelagem, tá? Mas você vai aprender principalmente, porque você aprende isso, não é para ensinar para os outros, você faz isso para crescer,
entendeu? É para você crescer que você faz isso. De nada adianta pegar e aprender método. Eu, por exemplo, se eu tivesse aprendido esses métodos, tem alguns que eu nem uso e também não ensino. Eu ensino aqueles que eu uso e que eu percebo que dá certo. E daquilo que dá certo para mim, eu percebo que a coisa que me faz crescer mais é a mentalidade, tá? É essa mentalidade de fazer, tipo assim, eu sei que é até desumano trabalhar demais e depois pegar um dinheiro tão suado e fazer alguma coisa com ele. Eu prefiro pegar o dinheiro e fazer ele criar alguma coisa e essa coisa me paga por ter ele, tá? Então é uma outra lógica que eu penso, tá? E que eu já percebi que eu aprendi isso muito novinho, certo? Então hoje quando eu pego e falo de orientar alguém a empreender, tá? Eu sempre penso nessas coisas, tá? Destacando principalmente, que eu sempre tenho batido muito nessa tecla, por conta de mentalidade, eu diria o seguinte: você tem que ter essa vontade. Isso não é autoajuda, não. É que quando a cabeça não está boa, não adianta nada, você não vai aprender método. Tem gente que aprende método e não usa para nada. Agora, se você tem, tá, essa disciplina, uma mentalidade de crescimento, entende que às vezes aprende que tem hora que as coisas não dão certo, a resiliência, aprende o método e repete a cada ciclo, repete, faz, confere. Não deu certo? Faz, confere, tá? Assim como um atleta lá na academia está fazendo, você está fazendo isso também nos seus negócios? Você faz, para e confere. Mas confere não é nem para contar papo para ninguém, não. É para dar uma satisfação para você. É uma questão, é tipo assim, é pessoal, tá? É pessoal. O empreendedorismo tem muito disso, né? A gente pega e guarda pra gente, mas fica satisfeito pela caminhada que a gente faz, tá? E é por isso que eu faço isso, tá? Dica do dia, me acompanhe para mais dicas.